Boa noite, Caducha. Boa noite, os colegas que estão aqui comigo, né? E os que estão também na audiência, tá? Atualmente eu estou trabalhando desde o final do ano passado, desde setembro, na Barra dos Coqueiros. Então, de uma certa maneira, eu estou assim, como posso dizer, com prerrogativas também de falar, né? Embora, evidentemente, que vocês que são daí, são nativos, é claro, né? Não resta dúvida de que vocês têm bem mais, né? Chão, né? E eu fico muito agradecido, Caducha, e Ivo, Roberto, Miraci, por estar com vocês na Barra, tá? Eu não vou me estender por razões assim de tempo, né? Porque eu estou agradecido, mas uma coisa eu, melhor, uma pessoa eu posso citar inicialmente que teve assim uma presença muito bacana na nossa formação em termos de fala de literatura, que é a Nice Alves, escritora com livro publicado já aí da Barra, e aí eu quero agradecer a ela a confiança, a parceria, né? Essa coisa da unidade, enfim, que ela esteve desde quando nós começamos, que foi em janeiro, né? Então, a gente tem um documento que eu acho que nós, em termos de fala de literatura, fomos o segundo a produzir. Essa produção desse documento foi em janeiro, fevereiro, mais ou menos, ficou pronto. Já foi entregue na audiência pública da FUNCAP. Eu falo audiência pública, mas o nome que está sendo utilizado é de oitiva, mas é um nome feio, é um nome assim, pouco conhecido, né? Uma palavra que vem do juridiquês, né? Das normas jurídicas, né? E aí eu prefiro, quando lembro, né? Assim, eu tenho feito o possível para lembrar mais da audiência pública do que do oitiva, porque fica mais claro, assim, acho que fica uma forma, e menos feia também, para ser sincero. Então, entregamos nessa oitiva, chamada oitiva, audiência pública da FUNCAP, e também entregamos pela segunda vez presencialmente na própria Barra dos Coqueiros, no dia, deixa eu ver aqui, estou com a data de 16 de maio, a Pétala Tamisa, que é a secretária adjunta de Cultura da Barra dos Coqueiros. E aí estava eu, a Nice Alves e o Roberto, tá? Presentes, e tiramos até foto e tal. E publicamos no blog da Ação Cultural. E o blog da Ação Cultural, eu também faço parte, eu alimento também o blog, né? Com textos nossos, também com outros de outros autores. E é um blog que vale muito a pena para quem quer conhecer e se aprofundar mais nessa temática da cultura, mas a cultura como expressão de algo muito maior do que aspectos culturais estritamente, como se sabe, ou como se costuma, né, se dizer assim, em relação a questões ligadas a próprias manifestações artísticas, a costumes, hábitos, enfim, tradições e tal. É muito. A gente tem um blog que discute cultura dentro de uma dimensão que a gente pode dizer, definir como antropológica. Tá? A gente coloca a cultura discutindo do aspecto simbólico, do imaginário, como isso tudo que eu falei agora, mas também no aspecto cidadão e político e no aspecto econômico, sabe? Então, é assim que, na minha opinião, na nossa opinião, e das pessoas que estão mais, assim, ancoradas no século XXI, melhor, ancoradas a gente está em todo o passado, né, toda a construção que foi feita, mas as antenas têm que estar voltadas, né, para o tempo presente e para o futuro. Então, quem está assim, né, com, a, com as raízes, mas também com a raiz bem fincada, mas também com as antenas bem ligadas, né, no que acontece no tempo presente e o que as tendências de futuro. Então, pensa a cultura dessa maneira. Pensa como questão
simbólica e do imaginário, mas pensa também com questão de cidadania e questão de economia. Então, fica o convite, o blog é só colocar na internet, a gente sempre está divulgando assim, links, né? Quase todo dia, praticamente todo dia a gente está tendo textos lá, notícias, entrevistas, enfim, artigos de opinião, porque não é só eu, é uma coisa que a gente faz também pegando o que tem de bom, assim, que é produzido, dentro dessa mesma linha que a gente defende, né, de pensar a cultura dessa maneira, mas podemos chamar, não sei se holística seria a palavra boa, integral, sistêmica, não é? Bom, a forma como se quiser, complexa, dentro de uma visão de um grande sociólogo, que completa agora quase 100 anos, que é o Edgar Morin, né? Uma visão complexa, que não quer dizer difícil, quer dizer complexa, porque tem uma preocupação de envolver dimensões mais variadas, né? Expressões de diversas questões que confluem para um ponto, determinado ponto. E aí, veja bem, sobre essa questão da Lei Paulo Gustavo, o Roberto fez uma abertura muito boa, foi muito feliz. Inclusive, fiquei muito também, quero agradecer também a presença de Roberto, assim, a participação, como o Roberto estuda, como o Roberto fala também de maneira muito, muito fácil, assim, mas sem perder a riqueza, digamos assim, a sofisticação, né, do debate, discussão. Então, quero dizer que vocês têm na Barra, quer dizer, pessoas que são assim, que estão, como dizer assim, estão bem dentro disso que eu falei, dessa ideia de estar com as raízes, né, no chão, fincadas, ou seja, com apegado àquilo que a gente tem de bom, de melhor que é herança, né, que vem das gerações que nos antecederam, mas também com visão de futuro, sabe? E uma coisa que quem tem visão de futuro estuda, né, pesquisa, né, alia esse conhecimento da ciência social, das diversas expressões, das diversas formas, né, dos diversos jeitos de ser, de ciências, dos diversos modos, com essas questões do cotidiano, com essas questões práticas, né, com essas questões da vida que pulsa, não é? E o terceiro personagem que é importante, que tem uma caminhada também histórica, antiga, inclusive é meu contemporâneo de movimento, ele no movimento estudantil, o Iva Tinil, lá no Presidente Vargas e eu na Associação de Moradores de Bairro América. Então, é uma pessoa que dispensa maiores comentários pela história, pelo que, né, vem construindo. E já que eu falei na Associação de Moradores de Bairro América, quero também dizer que é com este livro, com o primeiro volume, que agora a gente está fazendo o segundo, depois tem um terceiro, que vai ser uma trilogia, que nós colocamos uma experiência de ação cultural e de educação popular, ação cultural comunitária, de base comunitária, que é, digamos assim, apesar de ter alguns anos, aconteceu na década de 80, mas tem uma atualidade, sabe, muito grande e que vale a pena ser conhecida para poder inspirar, para poder se somar ao que já é feito aí na Barra, em outros municípios, já que tem outros municípios que nos ouvem, né, que nos vê também. Enfim, então, Amaba, Esquecido Círculo de Cultura da Aracaju dos anos de 1980, o que nós temos como produto, que inclusive cultural, né, em forma de livro, que inclusive foi patrocinado, foi pela Lei Aldir Blanc I. Então, é um resultado do que temos aí dessa história construída, que começa com a Lei Aldir Blanc I, que prossegue agora com a Lei Paulo Gustavo e segue com mais 4 anos, 5 contando com esse, com a Lei Aldir Blanc II.
E aí uma coisa que eu queria destacar em relação à Lei Paulo Gustavo e à Lei Aldir Blanc, inclusive a Lei Aldir Blanc I, é essa questão delas constituírem um exercício democrático de um espaço de diálogo entre os fazedores de cultura e deste com a gestão, com as gestões, enfim, com a gestão municipal, com a gestão estadual, com a gestão federal, certo? Se essa questão de diálogo, por exemplo, com a gestão federal, quase não houve, no caso da primeira vez, da LAB 1, com o Lei Aldir Blanc 1, quando eu falo LAB 1, falando da Lei Aldir Blanc, quase não houve por conta do governo de então, ou de antanho, depois eu pesquiso para ver se dá para caber também de antanho, mas acho que é de então, fica bem melhor, que foi do Jair Bolsonaro, né? Que não tinha muito ou quase nada, né? Foi, na verdade, foi com muita pressão mesmo que conseguimos a Lei Aldir Blanc I, e até a própria Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II também foi com muita pressão, e digamos que se tivesse sido reeleito, essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente não conseguiria, porque todo o esforço que foi feito do governo para derrubar, a despeito de que no Congresso houve uma aliança, inclusive com partidos, com deputados e senadores num campo assim mais, vamos dizer assim, mais até conservador mesmo, mas no plano do Executivo Federal houve tentativas de não a coisa não avançar. Então, desde o início, então o secretário Mário Frias declarou guerra à Lei Paulo Gustavo, né? Disse que se dependesse dele, a Lei Paulo Gustavo não ia seguir, né? Então, de fato, houve uma tentativa de aborto no início, e depois de abortar também, quando a lei foi aprovada pelo Congresso e vetada, né? E aí o Congresso derrubou o veto, mas mesmo assim houve uma série de manobras no sentido de atrasar a lei, de dificultar, e aí só com o Congresso Nacional, o Congresso não, com o Supremo Tribunal Federal, foi que a lei chegou agora, em janeiro, quando o presidente Lula assume, com condições plenas de ser, digamos assim, de ser aplicada, né? De ser colocada para a sociedade. E aí o que acontece? Por que essa lei é importante para essa questão do diálogo, para a prática do diálogo, para o exercício do diálogo, ou da participação social, que é algo que no Brasil precisa muito, né? Tem uma falta disso, tá? Isso é uma questão muito séria, infelizmente. E aí, por que essa lei ela é muito especial e ela é muito boa para isso? Porque essa lei começa com a movimentação nesse sentido da sociedade para as instituições, no caso para o parlamento, né? Por quê? Porque foi um movimento que, quando se detectou aquilo que Roberto falou, que havia um saldo financeiro e um saldo até razoável de vários anos do chamado contingenciamento, que é aquela questão de quando o orçamento ele tem um corte e ele fica parado ali, tem uma redução. Então, se aprova, digamos, 100 e se breca ou se corta 30%, aí esse 30% de 100 fica parado, fica no caso do fundo, né, do Fundo de Cultura, do Fundo Nacional de Cultura ou do Fundo Setorial do Audiovisual, que são os dois fundos que alimentam essas leis. Então esse dinheiro fica retido numa conta, isso gera uma correção monetária, tem toda uma questão de juros, atualização, então o dinheiro ele avança, ele cresce, mas ele fica parado, fica retido lá, né? Não se utiliza, fica bloqueado, assim, fica guardado. Então, aí, como se soube disso, como se teve acesso a essas informações, então, por conta da pandemia, então, vamos, né, pegar e aproveitar que a gente estava mesmo precisando bastante, estava uma situação muito difícil para a área cultural, principalmente, a área artística e cultural, e aí, então, essa lei começou assim, ela já tem ela tem uma virtude, ela nasce
né? É uma lei virtuosa, assim, que nasce com essa virtude. E ela vem para agora, para esse momento agora, também com isso, tá? Com essa questão, inclusive, para a própria lei, colocado, inclusive, em artigos da lei, a necessidade de se ouvir a sociedade. Então, é uma obrigação, não é uma questão de querer ou não querer, não é? É uma questão determinada por lei, tá? E é nisso que a gente fala dessas oitivas, das audiências públicas, que, inclusive, a Barros Coqueiros, para nossa surpresa e também felicidade também, como celebração dessa luta toda, né, dessa busca de diálogo, enfim, vai agora, dia 6, como já foi dito aqui, fazer a outras reunião com os fazedores, e, e a gente espera, então, que com esse diálogo, já estou concluindo, com esse diálogo, com essa prática do diálogo, a gente possa avançar naquilo que Ivo falou do sistema de cultura, no caso municipal, dos municípios, né, todos do Brasil, os estados e o sistema federal, tá? E como um grande instrumento, são 5 instrumentos da organização do sistema municipal, estadual e nacional de cultura, nós temos as conferências, que acontece esse ano. A conferência é um dos 5 instrumentos, mas também tem o conselho, já foi dito até o chamado CPF, o plano municipal de cultura, plano estadual, plano federal. Os planos, inclusive, são feitos a partir das conferências, tá? E o fundo, então, eu falei da conferência, do plano, do conselho, do fundo e o próprio órgão gestor, né? Que é o que muitas cidades têm, outras não têm. Parece que a Barra tem uma Secretaria da Cultura, né? De fato tem, parece não, tem, eu estive lá. Então, mas em outros lugares é cultura com educação, cultura com outras áreas, então é também necessário, também sugerido, indicado, assim, com muita ênfase, que crie um órgão que possa pegar a cultura e colocar na frente a cultura, né? Pode ter outros, né? Pode ter outros, assim, como juventude, como turismo e tudo mais, mas que a cultura seja o órgão que dê assim, a linha, né? Então é isso. Então, a expectativa que nós temos é que tanto da parte dos fazedores de cultura da Barra, quanto da parte da gestão, haja esse entendimento, essa compreensão de que cultura é bom para todos, é bom para muita coisa, tá? Não é só para artista, também, principalmente, para brincantes, para mestres, enfim, para intelectuais, mas é também pensando nas políticas como educação, a cultura tem um papel muito importante e necessário, tá? Até vale a pena pensar numa live sobre esse tema, cultura e educação, inclusive como na Barra nós temos, inclusive, artistas, professores que também são artistas. Eu, por exemplo, lá no Carlos Firpo, onde eu trabalho, o Colégio Estadual Carlos Firpo, eu conto assim, se eu fosse procurar, talvez tivesse mais, mas eu conto 3, tá? E um, inclusive, que é o professor Iradilson, o bispo, que é morador aí da Barra, não é? Que inclusive vem de um grupo que é o Emboaça, tá? Tem o professor Alexandre, tem um outro nome que é bem interessante, curioso, mas que é de uma banda chamada Seu Madrugadia, é uma coisa assim. Então, muito conhecida no cenário assim, alternativo, no cenário, né, da juventude, Seu Madrugadinha, uma coisa assim. E tem um outro colega que é o Alisson, se salvo engano, que toca pé de serra, tá dentro dessa coisa. Então são também e morador daí da Barra. Então é o Alisson, tá? Se não for, você me confirme, parece que o Alisson está aqui com a gente assistindo. Então a cultura tem isso com a educação e a cultura com a saúde, né? Com a saúde, inclusive nessa realidade que é estado de um país com 2 coisas tão complicadas que deixou a gente tão
tão nervosos, né? Tão assim, que é a pandemia, a questão da Covid e a questão do governo que foi, não é? Então, não é que esses dois foram as causas, mas pioraram a situação da saúde mental, da saúde, uma série de outras áreas também, a área física também. Então, a saúde também, a cultura tem muito a ganhar com a saúde e o turismo, não é? Nem precisa dizer, né? Veja que quem for para Barra dos Coqueiros, ou para qualquer lugar desse estado, o pessoal que vem de fora, ou até a gente daqui às vezes, não sente necessidade de ver alguma coisa local, de ver algo seja que tenha o sabor, que tenha o cheiro, que tenha, né, que as histórias possa ter algo do que a gente é, quer dizer, da nossa identidade. Então, é, é muito bom ter investimento em cultura, pensando que quando o turista quer vir para Sergipe, seja para Barra, seja para outro município, outros, ele quer ver algo que seja nosso, local. E até a gente também, às vezes, também quer, porque a gente tem muito mais acesso, às vezes, à cultura enlatada, à cultura importada, né? Porque, por exemplo, quem anda em shopping, quem mais em shopping, no caso, para quem anda assim em certos lugares, certos ambientes, até mesmo a praia mesmo, às vezes a gente, sabe, fica tão impregnado de algo assim nacional ou internacional e poucas vezes a gente vê, né, o que é nosso. Então é isso, eu termino por aqui. Tinha as propostas do Fórum de Literatura, eu posso concluir com elas duas, que foi até a proposta que a gente falou no dia da reunião com a secretária adjunta, que é basicamente uma que é fundamental, que a gente quer destacar, que é a literatura. A gente pensa a literatura e colocou isso no item 1.1 das propostas, ela não é só publicação. Então, a gente entende que literatura também é formação de público, é divulgação e circulação. Então, a gente solicitou da secretária, a gente sabe que com esse recurso da Paulo Gustavo, em função, como ele já falou, dos 70% que vai para o audiovisual, os 30% fica para as outras atividades, a gente tem agora uma condição reduzida até para poder ampliar. Mas com o Audi Blanc 2 e com o Audi Blanc que vai se estender durante os próximos anos, dá muito bem para ampliar o conceito de literatura para além da publicação. Pode ser considerar também a formação de público para o quê? Para que a gente forme, sobretudo nas escolas, público leitor, né? E público escritor também, por que não? Então, significa promover atividades via edital, de formação de público, com oficinas, com rodas de conversa e saraus literários, né? Como o sarau literário tiver um boom, uma explosão, inclusive no seio da juventude, a juventude periférica, tá? Nesses últimos 20 anos. Então, é uma boa forma de fazer a juventude, né, gostar e ela mesmo também mostrar também o que ela produz, que a juventude gosta também muito de escrever também, poemas, histórias, enfim, contos, enfim, desenhos, quadrinhos, né? E para terminar, já sei que está na hora, Caducha, tem a questão da divulgação. A gente precisa também entender a literatura para divulgação também na internet, por exemplo. Então, podcast, videocasts, então, para que o produto escrito seja, né, contemplado de outras formas, estimulado as pessoas a conhecer mais aquele produto, a ler, quer dizer, é uma apresentação. Então, promover esse tipo de programa, como está sendo feito aqui, direcionado, né, para um encontro com escritores e até com outras áreas. Quer dizer, você pode fazer um programa que abranja, né, autores do município, não só de literatura, para falar sobre a sua vida, sobre a sua obra. Né? Isso via edital. A outra é atividades que façam circulação por meio de feiras e festivais literários similares. Pense, Caducha, pense, vocês estão me ouvindo aqui, um festival literário da Barra dos Coqueiros, rapaz. Que, como acontece com o festival de Paraty, com o festival do Pelourinho, coloca todas as linguagens dentro do negócio, sabe? Então, se Laranjeiras é um encontro cultural, São Cristóvão tem um festival de arte, por que Barra não pode ter um festival literário?
Eu tenho aqui uma música de um poeta, que também é compositor, e aí eu vou só pegar um trechinho que você conhece, que é cearense, o grande Zé Vicente, né? E que ele diz assim, se é para ir para a luta, eu vou ler, mas ela é cantado também, mas eu vou só ler. Se é para ir para a luta, eu vou, se é para estar presente, eu tô, pois na vida da gente o que vale é o amor. É que a gente junto vai, reacender estrelas vai, replantar nosso sonho em cada coração. Enquanto não chegar o dia, enquanto persiste a agonia, a gente ensaia o baião. É que a gente junto vai, reabrindo os caminhos vai, alargando a avenida para a festa geral. Enquanto não chega a vitória, a gente refaz a história para que há de ser a final. É que a gente junto vai para a rua de novo, vai, levantar a bandeira do sonho maior. Enquanto eles mandam, não importa, a gente vai abrindo a porta, quem vai rir depois, ri melhor. Esse amor tão bonito vai gerar nova vida, vai. Cicatrizar feridas, fecundar a paz. Enquanto governa a maldade, a gente canta a liberdade, o amor não se rende jamais. Se é para ir para a luta, eu vou. Se é para estar presente, eu tô. Pois na vida da gente, o que vale é o amor.